Olá, amigos. Vamos começar mais uma semana econômica com dados importantes aqui da economia brasileira e também lá fora, notícias e dados que podem impactar também aqui nos resultados, e nas projeções da economia brasileira. Mas antes de começar a falar sobre esses assuntos, eu queria convidar todos a se inscreverem aqui no canal e também ativarem as notificações para que toda vez que eu publicar um vídeo novo, você possa ficar sabendo e não perca esse conteúdo. Também convido vocês a me seguirem nas demais redes sociais, no Instagram, no X, no LinkedIn. Basta procurar por Écio Costa e também acompanhar o conteúdo que eu compartilho por lá. Além disso, eu gostaria de ficar à disposição para que vocês possam contratar uma palestra sobre os assuntos que eu trato da economia brasileira, dos cenários internacionais e também setoriais. Basta entrar em contato para que a gente possa ver questão de agenda e de valores. Mas vamos lá! A semana começa com a divulgação do Boletim Focus logo na segunda-feira. É importante a gente acompanhar o que o mercado espera agora do desempenho da economia brasileira em termos de PIB, de Selic, de IPCA e também de câmbio. E é importante olhar principalmente os dados do PIB, da previsão de PIB para esse ano, que devem ser revisados para cima. Por quê? Porque os dados que foram divulgados na semana passada do setor de serviços e também do IBC-BR mostraram um desempenho acima do esperado para a economia brasileira. Então isso deve repercutir no resultado do PIB do segundo trimestre e, consequentemente, do PIB desse ano. Outro dado importante é lá nos Estados Unidos. Vai começar a convenção do Partido Democrata. O Biden desistiu de ser candidato à reeleição e indicou a Kamala Harris, que deve ser o nome mais discutido e mais apresentado ao longo dessa convenção. É importante também saber qual a sua política econômica e internacional, porque isso pode afetar diretamente aqui o Brasil. Na terça-feira, teremos a divulgação do IGPM de agosto na sua segunda prévia. É um dado importante porque ele mostra a inflação que é utilizada para o reajuste dos contratos de aluguel e também mostra um pouco da inflação do atacado, ou seja, aquela inflação que acontece antes de chegar no IPCA, porque 60% do cálculo do IGPM é o índice de preços do atacado. E o IGPM no mês de julho teve um crescimento de 0,61%, no acumulado de 12 meses foi para 3,82%. Então, é um índice importante para a gente estar acompanhando e verificando como que ele se comportou agora no mês de agosto. Na quarta-feira, teremos outro dado importante lá dos Estados Unidos, a divulgação da ata do FONC, referente à última reunião que aconteceu, do Comitê de Política Aberta lá do Federal Reserve, que vai dar mais detalhes de para onde os juros da economia americana estão indo. Importante acompanhar, porque a determinação dos juros da economia americana termina impactando os juros aqui no Brasil e também a taxa de câmbio do dólar para o real. Então é importante acompanhar o que essa ata vai trazer em relação das futuras quedas da taxa de juros que devem se iniciar lá em setembro. Na quinta-feira vai ter o início de um simpósio do Federal Reserve, também lá nos Estados Unidos, em Jackson Hole. E é importante porque vários representantes do Federal Reserve, vários diretores do Banco Central Americano vão estar dando discursos e também suas projeções em relação à política monetária americana, o que novamente pode impactar todo o resto do mundo e aqui o Brasil também. Então vejam que várias notícias importantes da economia americana que a gente vai repercutir por aqui. Na quinta-feira deve sair também a arrecadação de impostos federais para o mês de julho. No mês de junho, houve uma arrecadação recorde de 208,8 bilhões de reais e a expectativa é que essa arrecadação aumente ainda mais, para 231 bilhões de reais no mês de julho. Isso vai trazer aí ainda mais expectativas para o mercado, porque mostra as tentativas do governo em aumentar a sua arrecadação via diversas medidas que vêm sendo adotadas. Mas isso abre também
uma sequência de dados que vão ser apresentados em relação às despesas e à dívida do governo em relação ao PIB, tá? A dívida do setor público em relação ao PIB. E o que é que tem acontecido? A arrecadação tem aumentado cada vez mais, porém o governo tem gastado também cada vez mais. E aí a relação dívida-PIB só tem aumentado. Então vamos aguardar esse dado que deve sair provavelmente na quinta-feira. Para encerrar a semana, naquele seminário de Jackson Hole que eu mencionei, o Jerome Powell, que é o presidente do Federal Reserve, ou seja, o presidente do Banco Central americano, vai dar um discurso na sexta logo pela manhã. Esse dado deve trazer um impacto importante aí na taxa de câmbio e também no desempenho das bolsas americanas e também brasileira, porque dependendo do discurso dele, se for um discurso mais restritivo, pode ser que isso seja visto como uma notícia negativa. Se for um discurso que venha confirmar uma redução da taxa de juros em setembro, isso deve ajudar as bolsas mundo afora para que elas fechem em alta. E aí o câmbio também pode ser impactado aqui no Brasil, né, com a tendência de queda, caso o discurso seja bastante positivo. Para encerrar a semana no campo político, continuam as discussões sobre a regulação da reforma tributária. Semana passada já teve muita coisa que foi aprovada, passou pouco percebida nas redes sociais e nas mídias, mas essa semana vai ter continuidade. Além disso, terá também uma discussão importante sobre como a desoneração da folha dos municípios e de 17 setores vai ser financiada. Se estima um custo entre 18 e 26 bilhões de reais por ano com essa desoneração. E o governo já andou anunciando que talvez aumente a CSL, né, ou seja, a contribuição sobre o lucro das empresas, para que possa com isso financiar esse déficit, o que traz um peso a mais aí, ou seja, mais impostos para serem pagos para financiar isso. Então é isso, eu vou encerrando por aqui, mas gostaria novamente de convidar todos a se inscreverem aqui no canal, ativarem as notificações e também compartilharem esse vídeo, né, com as pessoas que vocês acreditam que devem assistir, né, e que devem se informar sobre o que vai acontecer aqui na economia brasileira. Então é isso, um abraço a todos e até uma próxima.